quero compartilhar com os irmãos algo bem prático no que tange a reunião dos nossos life groups, as nossas células. Eu queria até ter trazido o livro aqui, que é o livro do TLC, que é o Treinamento de Líderes de Célula. Eu creio que praticamente todos que estão aqui já fizeram o TLC. Aqueles que não fizeram, principalmente os que já estão engajados aí na liderança, nos procure essa semana ainda para liberar o link para você fazer esse treinamento online. Nós já temos a plataforma com esse curso todinho online e você pode ser capacitado através dessa ferramenta. E extraindo aqui preciosidades para que nós possamos ter um life group, uma reunião com excelência. Então o tema dessa mensagem é como fazer uma reunião de life group com excelência, né? E 3 coisas são muito chave na atmosfera, no ambiente da célula, né? Atmosfera de fé, de amor e de alegria. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, alguns T10, me recordo mais recentemente do pastor Jackson trazendo uma abordagem sobre isso, mas eu creio que existem verdades que são tão profundas e tão importantes que nós precisamos repeti-la, né? Repeti-la, até que isso faça parte da nossa vida mesmo enquanto igreja. E a atmosfera de fé fala desse brilho no olhar do líder, né? Enquanto você está ali na reunião. Eu creio que eu ouvi uma frase, né, de um dos pastores da igreja de Santarém, e ele fala que a célula começa no domingo, né? Por que a célula começa no domingo? Porque quando você sai daqui com a mensagem do culto de domingo, com um coração cheio de fé, cheio de expectativa para a reunião, você já começa a ruminar o que vai acontecer na reunião. Você já começa a imaginar quem são os convidados, quem é a pessoa que você precisa convidar, quem é a pessoa que você precisa orar para que ele não falte. Já começa a mandar mensagem no grupo da célula. E às vezes a gente fica preocupado, algumas reuniões, né? A gente acompanha os grupos das células e tudo, né? E que no dia da célula, faltando 30 minutos para começar a reunião, alguém manda uma mensagem lá no grupo: hoje tem reunião de célula, viu, meus irmãos? Eu aguardo você lá na casa do anfitrião, no lugar tal, na hora tal. Daqui a pouquinho eu estou lá. Então, isso é muito preocupante, porque como que você está demonstrando fé, vamos dizer assim, na explosão, no ímpeto, né? A fé fala de algo que exige de nós um coração dedicado mesmo, exige de nós esse preparo, esse planejamento, pensar na célula com antecedência. A atmosfera de amor fala de fato, né, daquele coração mesmo, né? O coração de receber as pessoas na casa. Às vezes a gente percebe alguns anfitriões aqui que são, até constrange a gente. Você chega na casa, o irmão chega na porta, te abraça, né? Já teve reuniões que a gente foi, que estava chovendo, o anfitrião foi lá fora com guarda-chuva receber a gente, né? E ali já tem uma mesinha preparada com água ali para receber as pessoas. E isso tudo, né, faz com que, de fato, seja um ambiente agradável, principalmente para o anfitrião, né? Porque o anfitrião está num ambiente, para o visitante, desculpa. Porque para o visitante ele está num ambiente diferente, ele não está no ambiente confortável da casa dele. Ele precisa, de fato, chegar naquela casa e se sentir parte daquele grupo. E esse processo de sentir parte, se nós não recebê-los com amor, certamente vai ser difícil para ele romper os limites ali da timidez, aquele processo do quebra-gelo, né? E, por último aqui, a alegria, né? A alegria, o sorriso aformoseia o rosto, né? A alegria no nosso meio tem que fazer parte, tem que ser algo, de fato, que contagia. Esses dias eu estava falando com não sei quem, que quando você vê alguém chorando, logo dá vontade de chorar.
O choro contagia. Mas a alegria também é um negócio incrível, né? Ontem à noite a gente estava lá na pizzaria do Cláudio, a Etienne soltou a dela. Você não sabe nem o que é. Você escuta, você começa a rir. Aí, vocês já estão rindo, né? Como é bom, como é agradável estar num ambiente onde as pessoas estão alegres, né? E a alegria, essa manifestação de alegria, ela não está ligada intimamente com a realidade de vida que você está passando. Porque às vezes a pessoa justifica o semblante carregado, carrancudo, com uma situação difícil que ela está passando. Não, a alegria é um dom do Espírito, né? O apóstolo Paulo disse isso em Gálatas capítulo 5. Quando ele fala dos dons do Espírito, ele fala da alegria. Então você pode sim sorrir, ser alegre, mesmo estando passando por um momento difícil. Principalmente quando você vai para uma reunião para adorar a Deus, para servir a Deus, para tocar em Jesus, para adorar a Jesus, nós precisamos mudar o semblante do nosso rosto. Amém? Então, vamos do ponto de vista prático da reunião. Podem projetar aí, primeiro slide aí. Primeiro ponto chave da reunião. Você já chegou na casa, a casa já tem essa atmosfera de fé, o líder já está ali orando em línguas, o anfitrião já está recebendo as pessoas com amor, com alegria, e agora começou a reunião. Primeiro, dinâmica. Quero pontuar aqui algumas dicas, mas isso aqui não é algo que saiu da minha cabeça, né? A gente extraiu isso do nosso material de treinamento de líder de célula. Procura dinâmica envolvente que todos possam participar. Lembre que a célula, o objetivo de tudo que você está fazendo ali é para que as pessoas se envolvam, né? Eu vejo que às vezes a gente até traz algumas dinâmicas bacanas, legal. Tem dinâmica que eu chego, eu fico até constrangido, falo, poxa vida, onde que a pessoa tirou isso? Mas às vezes é uma dinâmica que só quem está fazendo é que participe e é evidenciado. Procure uma dinâmica em que toda a célula se envolva e participa. Lembre que a dinâmica ela é um processo de quebrar a pessoa da situação que ela entrou ali. Às vezes ela foi para a célula preocupada com o trabalho, às vezes brigado com o cônjuge, às vezes com problema com o filho, e ela chega ali às vezes, né, com a situação do trabalho, e cheia de coisas na mente, e aí a dinâmica ela tem essa função de tirar ela da situação que ela está e trazer ela para aquela realidade da célula. Então, procure dinâmica que todos possam participar. Encontre dinâmica com uma moral cristã. Eu sei que a gente chega no trabalho, alguém faz uma dinâmica. Aí você fala, poxa vida, que dinâmica legal, né? Mas é uma dinâmica voltada lá para a realidade do trabalho. Quem aqui que é psicólogo? Os psicólogos são faixa preta em fazer dinâmica. E eles são bons mesmo. Só que às vezes é uma dinâmica bacana e tudo, mas ela não tem um resultado, um ensino, né, um significado de uma mensagem bíblica para deixar depois daquela brincadeira. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Se possível, conecte a dinâmica com a palavra, com a mensagem que foi pregada. Então a mensagem desse domingo, né? A mensagem da transformação da água em vinho, né? A mensagem fala da transformação da água em vinho. E ali fala da nossa postura de responder diante da fé, fala da nossa postura de obedecer. Olha, quão rico foi essa mensagem. Tente trazer uma dinâmica que você possa conectar com essa mensagem. Se vai facilitar o momento da palavra. A hora que começar o momento da palavra, a pessoa já vai estar já ali, vamos dizer assim, sabendo mais ou menos como que vai ser a condução da mensagem. Talvez a mensagem possa ser até junto com a própria dinâmica. Eu já vi alguns faixa preta aí fazer junto. E aí chega ali na hora da dinâmica, não tem dinâmica, faz o louvor, aí na hora da palavra,
Está ali o cara que vai compartilhar a palavra e a pessoa que vai fazer a dinâmica e acontece algo em conjunto ali, fantástico. Não obrigue as pessoas a participarem. Isso aqui, às vezes, é complicado, constrangedor, né? Às vezes, a pessoa está ali na dela, e aí você... Vem cá, meu irmão, eu queria te usar como exemplo aqui. A pessoa, você percebe que a pessoa está ali. Não, deixa, semana que vem eu participo. Deixa para depois e tal. Você percebeu que a pessoa não quer se envolver? Deixa ela à vontade. Muito importante que as pessoas se sintam à vontade. Inclusive o visitante. Evite expor o visitante. Lembre que ele não está no ambiente dele. Lembre que ele não está na casa dele, onde ele fica à vontade, né? Ele caminha dentro da casa sem camisa, porque ele está no ambiente dele. Ele está num ambiente diferente. Então, cuidado para não expor as pessoas. Cuidado para não expor o visitante. Louvor. Próximo aí. O papel da música na reunião. Louvor tem, assim, uma chave espiritual para abrir os céus na reunião. Louvor não é simplesmente uma música que a gente canta para introduzir a palavra. Não. O louvor é chave. O louvor é chave espiritual para abrir a atmosfera do ambiente. Às vezes a gente percebe que ali no momento do louvor, Deus já começa a falar, né? As pessoas já começam ali, já entrar naquele ambiente, naquela atmosfera diferente da célula. Então a música tem um papel fundamental, não só de preparar aquele ambiente e gerar uma atmosfera de fé, mas também o louvor ele é extremamente, qual é a palavra que eu vou usar? Ele traz ensino, né? Eu gosto muito das músicas da Heloísa Rosa, que ela canta o livro de João, né? Quando ela canta lá, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ela está cantando o texto de João. Olha que tremendo, né? Então a música tem esse papel. Sei que nosso tempo aqui é curto, não dá para a gente se estender muito, mas pense na canção. E quando você for delegar, né, chame o irmão que vai levar aquela canção e traga essas orientações. Não simplesmente, semana que vem você traz o louvor. Aí o cara fala, bom, eu tenho que levar uma música que eu gosto. E aí ele vai simplesmente levar uma música lá, à torta e à direito. Faça essas orientações, traga essas recomendações para aquela pessoa que você vai delegar um momento do louvor. Qual o tipo de música ideal para cantar na célula? Qual o tipo de canção? Né? Cuidado com o tamanho da letra da música. Nós já chegamos em reunião que o irmão, na hora do louvor, chegou e me trouxe 3 folhas de papel A4. Aí eu olhei aquilo, já fiquei meio assim. Aí eu comecei a ler. Aí eu falei, são quantas músicas aqui? Não, é uma só, pastor. Então, assim, é totalmente descabido, né? Uma canção com uma letra de 3 folhas. Procure canções mais práticas. Lembre-se, nós estamos fazendo a célula para o visitante. É importante a gente pensar na reunião, pensando naquela pessoa que nunca participou de uma reunião. E ele vai entrar ali, você acha, cá entre nós, você acha que um visitante, ele vai pegar 3 folhas de papel A4, ele vai acompanhar essa música? Nunca. Ele vai pegar aquilo ali como educação, e a música vai começar, e ele vai ficar ali olhando aquele papel e não vai fazer nada. É uma perca de tempo da nossa parte fazer algo nesse sentido. Então pense em músicas com a letra pequena, com a letra fácil, que talvez ali no segundo refrão a pessoa já está pelo menos cantando o refrão, né? Ele já solta ali o refrãozinho. Se ele não aprende, ele já começa ali, né, a ensaiar um passinho, né, a manifestar ali umas palmas, algo nesse sentido. Procure músicas conhecidas. E agora, não posso me esquecer disso.
O pastor Willy criou uma playlist das canções que nós mais cantamos aqui no culto de celebração. E você, líder de célula, não pode ficar de fora. Se você não tem aí acesso ainda a essa playlist, mandou em todos os grupos, né? Então, não tem desculpa. Todo mundo já tem acesso, tanto no YouTube como no Spotify, né? Então, você já tem ali dicas preciosíssimas, né? Vou falar sobre o tempo, né? O tempo do louvor ali, né? Já já a gente vai... Vamos aproveitar esse gancho, né? Da irmã Sueni, sobre o tempo, né? Às vezes a canção é uma canção longa e você botou para tocar. E hoje a gente tem um privilégio, que é tudo digital. Você bate o olho ali, você já sabe a duração da música. No tempo que a gente fazia célula lá, 20 anos atrás, que era a coisa mais rara do mundo, você conseguir uma caixinha de som dessas que nós temos hoje, o negócio era na tora. Não tinha isso. Não tinha. Smartphone, acreditem se quiser, nós fazíamos célula sem smartphone. Funcionava. Jesus vinha. E fita cassete. E toma muito cuidado com a questão do tempo, porque às vezes a reunião nós precisamos tentar começar no horário exato, até para honrar aqueles que estão ali. Primeiro, começou o louvor antes da dinâmica, no máximo 15 minutos de louvor, né? Eu vejo aí que às vezes a gente chega na reunião, o irmão e vai embora, e 30 minutos, eu falo, Jesus amado, como é que vai ser essa reunião? Que hora que vai acabar, né? Nós temos uma característica muito preciosa enquanto igreja, né? Nós recebemos esse DNA do pastor Jackson, de começar no horário e terminar no horário. Nós somos conhecidos por essa disciplina. Se você ainda tem dificuldade com o horário, você precisa joelhar e orar mais, meu irmão, né? Nós, enquanto líderes e anfitriões, principalmente, nós temos que ser aqueles que são exemplo. Exemplo no horário. Essa semana eu passei uma vergonha, que eu fiquei com a cara desse tamanho, porque eu achei que a célula começava às 8 e a reunião começou às 7h30. E aí eu cheguei lá 8 horas. Aí já estavam compartilhando a mensagem, eu falei, Jesus amado, o que aconteceu comigo hoje? E aí a Vanessa correu, foi olhar o horário da célula ali no celular, não, começou às 7h30. Então nós temos que ter muito cuidado com o horário. E aí a dica, né, da irmã Sueni, de você ficar de olho ali no tempo da música e ir diminuindo o volume, né, e encerrar no horário certo. Não coloque músicas melancólicas. O que é uma música melancólica? Como que é uma música melancólica? Eu gosto muito de músicas de adoração, né? Eu oro e ouço muito canção de adoração. E eu tenho essa característica de ouvir muita música melancólica. Às vezes a gente está num churrasquinho e aí eu estou lá, poderoso Deus. Aí a minha filha já chega, já me cutuca. Não, pai, essa música está muito triste. Aí ela bota som e louvor. E quem está dentro não sai mais, e quem está fora quer entrar. Aí, assim, é um bom exemplo, né? Saiu de um extremo e foi no outro. Mas nós temos que ter músicas de celebração na célula. O que é uma música de celebração? Uma música alegre, uma música ritmada, né? Como eu disse no início, às vezes a pessoa tiver dificuldade com a letra, ele vai pelo menos bater palma. Ele vai conseguir bater palma. Porque no ritmo, a música é um negócio que mexe com a gente. Às vezes você está num lugar, está tomando um açaí, sentado, passa um carro de som, aí você começa com o pezinho. Você já percebeu? É involuntário.
Então, se nós colocarmos esse tipo de canção, nós não vamos ter dificuldade. Não vai ser aquela reunião triste, melancólica, todo mundo para baixo. Termina o louvor, fica aquele silêncio, abre aquele vácuo. Às vezes o irmão, né, não tem muita facilidade de ministrar, adoração e tudo, aí fica mais confuso ainda, fica mais difícil. Então, muito cuidado com o tipo da música. Prepare a sua caixa de som com carregador, acessório. Não deixe para a última hora. O irmão pega a caixinha de som, leva para a cela 2 meses direto. E ele nunca liga aquilo na tomada. E aí um belo dia a caixinha vai fazer ele passar vergonha. A reunião lotada, 20 pessoas na casa. E aí no meio do louvor a caixinha faz assim, tup. Fulano, cadê o carregador? Não, não tem. Não, tem um aí? Não, não tem. E agora? Como é que faz? Como é que não faz? Aquela situação difícil. Então prepare antes. Liga esse negócio na tomada antes de ir para a reunião. Não passe vergonha. E para encerrar, o compartilhamento da palavra. Primeiro, cadeiras na posição circular. Por que as cadeiras devem estar na posição circular? Para que a gente possa olhar um no olho do outro, né? Célula, ela tem essa essência do relacionamento, né? Então, se você não olha no rosto da pessoa, como que você vai se relacionar com ela, né? E a célula fala também desse processo de compartilhamento, de um estar dividindo com o outro. Então, as cadeiras na posição circular, elas ajudam, elas favorecem isso. Você precisa preparar a mensagem exata Você não precisa preparar a mensagem exata do culto. Isso aqui a gente vê muito, né? Às vezes o pastor ele tem toda uma pedagogia, né? E ele gosta muito de estruturar a mensagem dele no tema. Você tem uma introdução, tem um texto-chave. Depois da introdução, sempre tem o ponto 1, ponto 2, ponto 3, às vezes o 4 e raramente o 5 e a conclusão. E às vezes a gente chega lá na célula, irmão, quem aqui estava no culto domingo? Meu irmão, você está fazendo a célula para o visitante. Se o visitante está ali e ele nunca foi no culto, ele já vai se sentir excluído. Ele fala, não, eu não estava no culto, eu não sei o que esse cara vai falar. Eu já estou excluído. Não pergunta isso. Você é o faixa preta da reunião, você está levando a palavra de Deus, você está ali não simplesmente para replicar, você está ali para facilitar e ser boca de Deus na vida do visitante. Então você já vai chegar chegando, meu irmão. Não precisa perguntar se o irmão foi, se não foi, se deixou de ir, se estudou a mensagem também, não. Cuidado com essa coisa de repregar a mensagem. Às vezes uma mensagem que foi pregada aqui em 1 hora, é impossível você falar de tudo isso em 3 minutos, que é o tempo que você tem para introduzir a mensagem na célula. Como que você vai, em 3 a 4 minutos, para quem fala muito igual eu, 5 minutos, introduzir a mensagem, que foi pregada em 40 minutos? Dependendo do texto, se você for ler o texto todo, já foi-se embora quase 3 minutos. Né? Essa semana o Nery fez um mapa mental, né? E ele pegou o tema, abriu uma chave, jogou os 3 pontos, e jogou os 3 pontos com o texto-chave de cada um dos pontos, e fechou lá na frente com a conclusão. É isso que a gente precisa fazer. É você conseguir fazer a leitura da mensagem e falar, o que Deus falou comigo nessa mensagem? Deus falou comigo que eu preciso agir para que a minha fé aconteça. Porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. Estou usando o exemplo da palavra de hoje. Mas não é só agir que está ali na mensagem. Tem 3 pontos, não tem? Você não vai falar 3 pontos, meu irmão. Você está preocupado com o tempo. Lembra, você tem pouco tempo para falar. Se você for ficar macetando ali, lendo tudo quanto é texto, o tempo vai embora, a reunião vai ficar maçante, vai ficar difícil. Facilitador, justamente. Você não é o pregador da célula, você é o facilitador. E aí, nesse processo, preocupe muito com o tempo, compactar a mensagem e liberar aquilo que Deus falou com você.
Deus faz aquilo que Ele já está fazendo no pregador, né? Então, a mensagem que tem mais poder ao ser ministrada é aquela mensagem que já ministrou no pregador. É muito difícil você pregar uma coisa que Deus não queimou no seu coração. Então, aquilo que queimou no seu coração aqui, anota e leva isso para ruminar na célula. Não pressione ninguém a falar, principalmente os visitantes. Lembre do constrangimento com o visitante, né? Aí está lá o visitante, o João. O João agora vai ler para a gente o texto que está em Apocalipse, capítulo 18, versículo parará, parará. O João não sabe nem o que é Apocalipse. Aí você vai e bota o João para ler o texto. Deixa o João à vontade, deixa ele lá. Se ele quiser liberar algo, ele participa. Se ele não quiser, deixa ele à vontade. Não permita o desvio do foco da mensagem. E aí nós estamos falando da transformação de água e vinho. Aí o irmão, não, porque a Eva comeu do fruto e tal, e o pecado da Eva nos alcançou. Não, meu irmão. Falou, o irmão já saiu fora da casinha, né? Interrompe ele com muito amor e carinho, né? Manda ele fechar o bico por um minuto, com muito amor e carinho, né? Estimule o compartilhamento de lutas, desafios pessoais. Cuidado com discussões doutrinárias, né? Nós estamos vivendo a grande tribulação e Jesus está às portas. Não, nós não estamos ainda, porque ainda falta o texto tal, falta cumprir a profecia tal. Não, eu não concordo. Não, eu concordo. Não, eu não concordo. Meu irmão, a célula é um ambiente para ministrar as pessoas e não um ambiente de discussão doutrinária. Teologia a gente discute em outro lugar. Na rede social. Não, na rede social também não. Não permita a monopolização da reunião. Tem aqueles irmãos que gostam de falar. E aí se eles passam a mensagem na mão dele, aí acabou a reunião, ninguém mais fala. É só o irmão. E aí ele vai e ele já leva, né? Ele já leva os anotados dele, porque ele preparou e ele quer participar e ele está pronto para literalmente assumir o controle da reunião. Cuidado, né? Esses irmãos que participam é uma bênção, né? Na verdade, todos devem participar. Mas interrompa o irmão com muito amor e carinho. Fala, olha, a hora que você percebeu que ele realmente assumiu e vai embora, você interrompe ele com muito amor e carinho. Fala, olha, eu queria ler o texto aqui que o pastor falou, que me marcou muito. Aí você interrompe ele. Retoma de volta. Não faça perguntas que instiguem as pessoas a participarem. Não centralize a mensagem. Seja um facilitador. Conclusão, para nós encerrarmos, planeje bem a sua reunião. Porém, esteja sempre sensível ao Espírito Santo, para ser flexível, de acordo com o mover do Espírito. O vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Nós temos que ter todas essas ferramentas para sermos bons mordomos do Senhor na célula. Mas isso não significa que nós vamos fazer essa reunião irrestritamente, congeladamente, dessa forma a vida toda. Pode ser que a exceção ocorra, chegue um dia, alguém comece a compartilhar algo, a pessoa começa a chorar, Deus vem, e ali você precisa interromper a reunião, você precisa orar para aquela pessoa, você precisa ministrar cura, restauração, enfim. Deus é o Senhor da igreja, amém? Amém, glória a Deus.